Olá, bem-vinda a essa aula sobre narcisista. Eu sou neuropsicanalista com pós em neuropsicologia, psicologia forense, psicologia criminal. E hoje eu vou começar falando como identificar uma pessoa com transtorno de personalidade narcisista, que ele é o início dos outros transtornos. Freud nos ensinou que todo ser humano nasce com uma estrutura narcísica. O bebê, por exemplo, vive no chamado narcisismo primário. Ele acredita que é o centro do mundo, que tudo e todos existem para servi-lo. E por isso chora e espera que alguém venha resolver sua necessidade imediata. Isso é saudável somente nessa fase, tá? O problema é quando a pessoa não consegue sair desse lugar infantil e permanece acreditando, mesmo adulta, que o mundo deve girar em torno dela. Aí surge o narcisismo patológico, que eu digo que é a criança quinta série ser fundão. É importante entender que todos nós temos traços de personalidade que podem ser disfuncionais, o que diferencia um traço de um transtorno de personalidade é a intensidade, a rigidez e o impacto que isso causa nos relacionamentos e na vida. De forma geral, quem tem um transtorno de personalidade apresenta, nota aí minha amiga, meu amigo, dificuldade em se adaptar às situações, relações instáveis ou conturbadas, falta de autocrítica e dificuldade de assumir erros, oscilações emocionais intensas, não necessariamente bipolaridade, um padrão repetitivo de sofrimento e conflito. Agora, um dado muito importante. Estudos de neuroimagem mostram que o narcisista perverso e o psicopata têm semelhanças em algumas áreas cerebrais. Ambos apresentam disfunções no córtex pré-frontal. É a área responsável pelo controle dos impulsos, pela empatia e pela tomada de decisão moral. Além disso, há alterações na amígdala cerebral que regula emoções como medo e empatia. No psicopata, essa região é hipoativada. E no narcisista perverso, ela funciona de forma distorcida, fazendo com que ambos tenham uma resposta emocional fria e manipuladora. Em resumo, o que muda é a intensidade entre os dois. O psicopata tende a agir sem culpa, de forma fria e calculista. O narcisista perverso busca admiração e controle, mas também pode ser cruel e manipulador. Então, como identificar um narcisista dentro da família? Anota aí, minha amiga, meu amigo. Necessidade excessiva de ser admirado. Falta de empatia com os sentimentos dos outros. Vai anotando. Exploração das pessoas ao seu redor. Sensibilidade exagerada a críticas. Construção de uma imagem falsa de perfeição. Grife isso daí. Esconde um ego frágil. O narcisista, ele tem autoestima zerada, só que ele faz um personagem, que ele é o ótimo. Se você percebe esses sinais de forma constante, não é apenas uma característica, mas sim um transtorno que precisa ser reconhecido.
Resumindo, todos nós temos traços de narcisismo, mas quando eles permanecem no mesmo padrão infantil do bebê e se intensificam na vida adulta, podem se transformar em um transtorno de personalidade narcisista. E o mais grave, o narcisista perverso e psicopata compartilham alterações cerebrais que explicam o comportamento frio, cruel e manipulador. Se esse tema faz sentido para você, eu aprofundo muito mais sobre o narcisista, suas máscaras e estratégias no meu livro Desvendando o Narcisista e Máscaras da Maldade. Se você se interessou, clica aqui embaixo na descrição. Tem todos os livros que eu já escrevi, os e-books que eu escrevi, tanto para desvendar o narcisista, como para você se proteger. Porque a gente vai tendo picos de ansiedade, de insônia ou de depressão, porque a gente vive num cativeiro. Eu sou filha de um narcisista oculto perverso. Eu tive que esperar ele morrer para eu ter vida. Só que enquanto isso, eu fiz do limão uma limonada. Nós, terapeutas que vamos para a mentoria, a gente vence um problema e esse problema, a gente pega esse problema e resignifica para ajudar outros. Então, para vocês entenderem, eu estudei psicanálise, neuropsicanálise, neuropsicologia, psicologia forense, psicologia criminal, neurofarmacologia e sexologia clínica e homeopatia. Esses frascos aqui, ó, são todos remédios homeopatas. Então, eu precisei entender por que eu vivia com um pai tão disfuncional. Então, eu me ajudei com terapia, eu mesma, ajudei a minha mãe e fui tratando com homeopatia, que são remédios naturais, na parte psicológica. Por quê? Psicólogos dizem, você vive com algoz e não tem o que fazer. Minha mãe já ouviu isso de psicólogo. Então, se psicólogos não faziam nada, 14 anos, meu pai ficou dentro da igreja e também não fazia nada, ele dava dízimos e ofertas, cheque sem fundo para aparecer em cima do altar. Porque a narcisista ama palco, ama altar. E, infelizmente, tem muitos pastores narcisistas. Uma falsa paz em cima do altar, pregando prosperidade, pregam muitas coisas para se glamorar. Quando você vê assim um homem de Deus se gabando e deixando Jesus um pouco de lado, desconfie, ele tem traços narcisistas. Sabe o segredo? Por que eu estou falando isso? Além desses meus próximos 5 vídeos, que eu vou estar falando sobre cada tipo de transtorno para você se defender das pessoas, normalmente, também se defenderem com falsos pastores dentro da igreja. Sabe o que eles não conseguem fazer? Pastores narcisistas incomodam. Eles não conseguem pregar a cruz. Amam uma segunda-feira. Amam libertação. Porque tudo que eles fazem é em nome de Jesus. Então a doença, a miséria, os demônios se prostram ao nome de Jesus, mediante a fé dos membros. Mas ele gosta de glamour. Você vai ser abençoado? Vai. Mas por um período de tempo. Amém? Então eu estou mostrando a parte emocional, como se blindar, porque as pessoas cada vez vão estar mais loucas, gente. Mas vai ser um hospício a céu aberto. Psicólogos e psiquiatras não estão dando conta. Está vindo muitos para os terapeutas.
E dentro de um tratamento psiquiátrico, não existe remédio para narcisista. Alguns transtornos existem, são os vídeos que vão estar mais para frente. Próximo vídeo eu vou estipular todos os transtornos segundo a psiquiatria, que você aí vai ficar com um caderno ticando pessoas que você conhece, você vai pondo o nome, e você vai ver muitos homens que se dizem de Deus, muitas mulheres que se dizem de Deus com transtornos de personalidade. O que a pessoa com transtorno de personalidade faz? Eles querem tudo para si. Então, eles podem usurpar o outro, as pessoas que são funcionais. Porque, normalmente, os funcionais, eles são ingênuos, perto dos disfuncionais. Deu para entender o justo e o ímpio? Isso mostra muito no livro de Provérbios, tá bom? Então, eu mostro o emocional, o científico e o espiritual, tá bom? Eu vou deixar aqui o próximo vídeo no finalzinho, o próximo vídeo, que é o vídeo sobre todas as características, tá bem? E vou deixar o outro card aqui no final sobre os vídeos que eu estou falando da parte espiritual, reuniões espirituais que eu estou fazendo. Aqui eu falei da parte clínica e falei o que pode acontecer na parte espiritual. Lá eu falo da parte espiritual e eu trago um pouquinho da parte clínica para as pessoas entenderem e se libertarem de pessoas tóxicas. Amém? Até o próximo vídeo. Curta, compartilha, se inscreva para pessoas que realmente estão precisando. Meu foco é libertar pessoas enganadas com relacionamentos tóxicos, abusivos, sendo na vida normal ou dentro de uma igreja. Amém? Eles podem não fazer nada com você, mas eu já sei muitas histórias de muitas pessoas que já foram prejudicadas por pastores narcisistas. Eu sei muito bem como é, porque eu sou filha de um. Mas meu pai aceitou Jesus 10 dias antes de morrer. Ele não aceitava Jesus, ele não conseguia ver Jesus na cruz. Por isso que eu falo que é difícil um pastor pregar a cruz, pregar Jesus. Ele fala de si, ele mais fala de si. Como existem muitas músicas. Eu sei que o povo está indo muito procurar Deus. Existem muitas músicas gospel que falam de si e não mais de Deus. Tome cuidado, porque a energia dessas músicas também não são boas, porque tudo é o campo energético. Pensamento, sentimento, emoções, palavras são energias. Então, assista meus vídeos para você entender como que são os transtornos de personalidade e veja os meus e-books, caso você se interesse e assista às minhas reuniões espirituais. Tá bom? Beijo, fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.